verso 1 a verso 7 e o verso 11 ao verso de número 14. Vamos ler? Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém, queridos? Amados irmãos, ao meditar aqui nessa palavra, nesse texto bíblico, nós somos desafiados com aquilo que Deus quer que sejamos e também com aquilo que a sociedade vê de nós, porque é interessante, porque Deus tem o ideal dele para eu e você, o ideal dele para nós como igreja. Agora, o ideal de Deus, o que Deus planejou para que eu e você fosse, nós temos sim. Deus, a sociedade olhando o que ela vê em nós, as pessoas olhando o que elas enxergam em nossas vidas. Aqui é uma palavra que nos ensina que nós devemos deixar uma marca para a nossa geração, que é um povo faminto e carente de referências, um povo carente de referências do alto, dos céus, porque a sociedade já está cansada do que há no mundo, do que o mundo tem para oferecer. Por isso Paulo diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que andeis de um modo digno da vocação com que fosse chamado. Ele nos fala no verso seguinte que nós devemos andar com humildade, mansidão e longanimidade. É interessante, irmãos, porque Paulo está falando de características que eu e você, nós devemos ter. Ele está falando do que expressa a vontade de Deus, e ele fala de humildade. E humildade é uma palavra relacionada na sua origem a humus. Humus quer dizer terra, e terra é saber a nossa origem, que nós somos pó, que nós somos pessoas que devemos andar não arrogantemente, não orgulhosamente, não achando de nós além do que devemos achar, mas nós devemos andar com humildade no coração, devemos andar com a alma rendida ao Senhor, devemos andar com o coração dobrado na presença de Deus, não apenas quando chegamos na igreja, como o costume de muitos irmãos, que ao chegar na igreja se ajoelham, que isso é lindo, eu amo fazer isso também, mas todos nós, todos os irmãos devem andar com o coração dobrado, amém, queridos? Com o coração dobrado na presença de Deus, andando em mansidão. E o que é andar em mansidão? É andar pronto para estar
demais do lado de pessoas que às vezes muitos rejeitam, do lado de pessoas que muitas às vezes não dão a elas o valor que Deus dá, mas como você tem o Espírito de Deus, você dá valor às pessoas do nível que muitos não conseguem dar. Você vê graça e vê possibilidades na vida das pessoas que muitas pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque você tem a longanimidade no teu coração, porque você tem a capacidade de Deus de ver a longo prazo, de ver lá na frente e ver que Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais na vida de qualquer pessoa. Você pode dizer amém? Amém. Mas queridos, é interessante porque a mensagem aqui de Paulo é uma mensagem que se destaca pelo caráter da pessoa e não pelos feitos da pessoa. O que nós temos visto, queridos, aí, de uma certa maneira, no mundo? A pessoa, ela é reconhecida ou medida pelas conquistas que ela tem no mundo, amém? As pessoas é medida ao nível de valor. Muitos chegam a dizer assim: a pessoa tem o valor dos bens que ela possui. Muitas pessoas chegam a entrar nesse nível, mas deixa eu te falar, o verdadeiro crescimento e o verdadeiro sucesso no reino de Deus é medido pelo tanto que você parece com o Senhor Jesus Cristo. O tanto que você parece com o Senhor Jesus Cristo, isso é o nível de sucesso que o reino de Deus vai medir ao seu respeito. O mundo não enxerga esse nível, essa medida. O mundo não consegue esse nível de avaliação, esse nível de análise das pessoas. Mas no reino de Deus é conhecido quem tem um caráter pautado pela palavra de Deus e vive no reino de Deus e para a glória do Senhor. Amém, pessoal? Amém. É tão profundo isso, queridos, é tão sobrenatural que o Jó, um homem muito conhecido, quem nunca ouviu falar de Jó, muito rico, muito famoso, diz que era o homem mais rico na sua época, muito rico, muito famoso. Mas é interessante, você sabe que lá em Jó diz que quando os filhos de Deus chegam até Deus para uma reunião, Deus desafia Satanás com o caráter de Jó. Não foi Satanás que instigou Deus, foi Deus que instigou Satanás. Disse: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de passear e andar sobre a terra. E ele diz: vistes o meu servo Jó? Que homem como ele não há, homem temente, sincero, reto e que se desvia do mal. E deixa eu te falar, queridos, quando Deus falou de riqueza, quando foi que Deus nesse aspecto falou da fama, do poder, da influência de Jó? Não, quando Deus desafiou o próprio Satanás com Jó, Deus disse assim: é reto, é temente, é sincero, se esforça para desviar do mal. Lá nos céus, o que fala diante de Deus é o nosso caráter, não é o nosso talento, não é a nossa capacidade de conquistar. Lá nos céus fala com Deus aquilo que nós temos revelado do próprio Deus em nosso coração. Eu posso ouvir um amém? Amém, amém, queridos. Tremendo também Abraão. A Bíblia diz que ele era um homem rico, poderoso na terra. Mas como é que Abraão é conhecido? Como amigo de Deus, pai da fé. E creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Queridos, quando nós andamos na terra, quando nós vivemos neste mundo, o que vai impactar e movimentar os céus ao nosso respeito é a fé revelada na atitude que nós temos como pessoas nascidas de novo, que amam o Senhor e revelam o Senhor com a própria vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Davi também, queridos, é outro exemplo. Davi era um general, um homem de guerra, um escritor, um compositor, um músico, um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que o que destaca de Davi é porque era um homem segundo o coração de Deus, obediente, fiel, adorador, temente ao Senhor. Essa é a chamada que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa é a chamada. Agora, queridos, essa é a chamada individual, essa é a chamada de cada um de nós, uma chamada de expressar Deus através da gente, Deus através da nossa vida, da nossa atitude. É a chamada que temos, mas nós temos também, além
temos uma chamada coletiva. Vamos todos falar? Eu tenho uma chamada individual. E tenho também uma chamada coletiva. Qual é a chamada individual? É de se revelar como filho de Deus. Agora a chamada coletiva é de ser igreja de Deus, com os filhos de Deus, com o povo de Deus. Como é que eu trabalho? Em que aspecto eu trabalho nisso? Aí o verso de número 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, a expressão que nós expressamos no mundo como igreja de Deus é a unidade, é sermos unidos. E esse milagre só é possível numa igreja que se submete à voz do Espírito Santo. Uma igreja carnal não anda em unidade. Uma igreja cujo cada um busca seus próprios interesses não anda em unidade. Mas uma igreja governada, reinada pelo Espírito Santo, ela vai andar em unidade. Ela vai amar um ao outro, porque o próprio mover do Espírito Santo vai fazer com que a gente ande conectado, ligado com esse poder sobrenatural. Eu posso ouvir um amém? Amém. Esse é o chamado de Deus, queridos. Por que, amados? Porque esse é o chamado de Deus. Aí Paulo vai dizendo: porque é um só Espírito, um só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que age por todos, por meio de todos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que há um Deus, o mesmo Espírito que habita no irmão, habita no outro irmão. A mesma fé que habita no irmão, habita no outro irmão. A mesma esperança que habita o coração de um irmão, habita o coração do outro irmão. A mesma paixão pelo Senhor que habita o coração de um homem, de uma mulher também habita dos servos do Senhor. Então, quando há esse ambiente, queridos, nós nos expressamos como o corpo de Cristo. Nós nos expressamos como igreja gloriosa, como quem é apaixonado pelo Senhor. Tem a sua expressão individual, mas tem também uma expressão coletiva. Um povo que ama, um povo que celebra, um povo que exalta, num só Espírito, numa só fé, numa só esperança, numa só convicção em Deus. Então eu me expresso só com o meu caráter, mas eu me expresso com os meus irmãos na igreja do Senhor, espalhando graça por todo este mundo, em nome de Jesus. Amém, amados? Então deixa eu falar para vocês: nós somos mais fortes quando nós temos corações unidos e mãos dadas. Somos muito mais fortes quando o nosso coração está para o outro, com amor, com entrega, com afetividade também, quando damos a mão para o nosso irmão e expressamos aquilo que somos em Deus, a igreja dos remidos, dos comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, e Deus anseia e deseja que a gente expresse esta verdade, esta realidade em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Queridos, é tão poderosa a unidade que o Senhor Jesus chega a dizer assim: se um reino se dividir contra si mesmo, ele não subsistirá. Por que, amados? Porque nós somos igreja de Deus, e uma das formas, às vezes, do inimigo tentar plantar coisas é começar a gerar divisão, gerar desunião, plantar sementes malignas no coração, para então começar a haver desunião no meio do povo de Deus. Deixa eu falar para você: desunião no povo de Deus é como dinamite no prédio, é explodir de dentro para fora. Foi isso que o Senhor Jesus disse. O reino dividido contra si mesmo não subsistirá. O reino é contra si mesmo. Quando eu toco no irmão, quando eu atinjo o irmão, eu estou atingindo a mim mesmo. Quando eu firo o irmão, eu estou ferindo a mim mesmo. Então a preservação do próximo é a preservação do corpo de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, quando eu preservo meu irmão, quando eu amo, quando eu zelo, quando eu cuido, eu expresso Cristo em minha vida e eu zelo pelo corpo do Senhor Jesus, fazendo parte dele como membro assíduo do Senhor. Outra coisa, queridos, que fere, que bate a ideia de reino, está escrito em Provérbios 18:8.
diz assim: quem busca os seus próprios interesses insurge, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, buscar os próprios interesses e não buscar principalmente os interesses do reino, aquilo que é comum ao povo de Deus, quem se isola e surge contra a verdadeira sabedoria. Então, queridos, o cristão não pode viver isolado, o cristão não pode buscar os seus próprios interesses. A Bíblia diz, inclusive em Coríntios, quem ama não busca os seus próprios. Amém? Por que, queridos? Porque você está governado pelo reino, porque você está governado pelas demandas do reino, até coisas que te beneficiam, de certa maneira, beneficia o reino de Deus, porque tua alma é larga, tua alma tem vida de Deus, e tudo que você faz repercute no reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Deus da palavra? É isso, amados, que Deus faz, é isso que Ele opera no meio de todos nós. E o interessante é que nesse ambiente, Deus vai trabalhando para que nós tenhamos uma vida muito abençoada, muito inteligente, porque Deus, embora Ele tenha esse tempo para a gente manifestar o caráter dele e agir como igreja, Ele diz aqui na palavra que Ele não deixa nenhum de fora, que não há ninguém na igreja do Senhor que é insignificante, que não há ninguém na igreja do Senhor que é desprezível. A Bíblia diz aqui que Ele age em todos, que Ele age por todos, que age sobre todos. A Bíblia diz que Deus reina sobre a sua igreja, que Ele governa sobre a sua igreja, e Ele tem cada um com um valor inimaginável, porque Ele age, Ele não escolhe um para agir, Ele não escolhe outro para agir. Deus age sobre todos os seus filhos, sobre todos aqueles que creem nele, e no meio disso, queridos, apesar de sermos diferentes, nós conseguimos viver em unidade. Apesar da diversidade, apesar da pluralidade, Deus manifesta unidade no meio do seu povo. Sabe como isso acontece? Cada um aqui tem uma opinião diferente, cada um aqui pensa de uma maneira diferente a respeito de muitas coisas, mas quando a gente se une e se fecha na palavra de Deus, todo mundo começa a pensar a mesma coisa, todo mundo começa a sentir a mesma coisa, todo mundo começa a ansiar a mesma coisa, porque todos começam a se dobrar na palavra de Deus, e a palavra de Deus passa a ser o centro das nossas vidas, e a gente começa a andar em unidade, não porque a minha opinião é diferente da tua, mas porque eu, você, todos nós nos submetemos à palavra de Deus, e então nós andamos em unidade, nós andamos na fé, nós andamos confiando naquilo que Deus diz em sua palavra. Então não é mais a minha opinião ou a sua opinião, é o que Deus diz em sua palavra, e então nós temos a bênção da unidade em nosso meio, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Por que, queridos? Porque todos se dobram à palavra de Deus. É esse ambiente que gera uma igreja unida, porque, queridos, se não fosse um Deus que age, que opera, que está sobre todos, se não for nesse clima, nesse ambiente, virá facções, virá divisões, virá situações que só dividem o corpo. Mas quando todos se submetem à palavra, nós nos unimos à realidade do reino espiritual e temos uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Depois disso que Deus trabalha sobre todos, Paulo continua trazendo uma revelação profunda. Ele diz que Deus deu um dom a cada crente, que Deus deu a capacidade de você abençoar o corpo aonde você está inserido, a igreja local, que Deus deu a você a capacidade de ser bênção no lugar onde você está, que você apenas não vai receber, mas você vai liberar vida, você vai abençoar, você vai trazer graça, você vai trazer alegria, você vai trazer revelação, você vai trazer consolação. Aquilo que Deus planta em teu coração termina desembocando na vida dos outros irmãos, e você descobre que você também pode ser útil na presença de Deus.
Muitas pessoas dizem que depois dos 60, 70, as pessoas não têm mais que sonhar, não tem esse negócio? Agora é descansar, aposentar, não é isso que dizem? Agora deixa eu falar algo poderoso para vocês. Eu acho tão lindo, irmãos, tão poderoso, uma passagem em Lucas 2, que fala de uma mulher chamada Ana. Ela tinha 84 anos de idade, e era viúva desde a sua mocidade, e a Bíblia diz que essa mulher, ela vivia no templo, jejuando e orando, servindo ao Senhor. Uma mulher de alma entregue, alma rendida ao Senhor, e ela vivia com 84 anos de idade, jejuando e orando no serviço do Senhor. Olha que coisa tremenda, olha que vitalidade, olha que paixão pelo reino, queridos. É isso que eu quero falar. Muitos têm um dom mais evidente de vir aqui para frente, de pregar, de anunciar o Evangelho, de cantar, de dirigir culto. Outros têm um dom que não é tão evidente, que não é tão claro, que não é tão visível, mas o dom da pessoa de repente seja, muitos aqui, sustentando essa igreja em oração lá na casa dela, quando se ajoelha. Há muitos cristãos aqui sustentando essa igreja, sustentando esse povo em oração nos seus lares. Toda vez que você ora no secreto, Deus abençoa essa igreja publicamente. Toda vez que você clama ao Senhor em seu lar, embora ninguém veja, você está estabelecendo um tempo de bênção, de favor e graça de Deus para a sua igreja. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque o dom, queridos, é em todas as idades. A Bíblia diz em Joel, lá no capítulo 2, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha só, amados irmãos, a palavra de Deus diz aqui que filhos, filhas, jovens, velhos, da criança até o idoso, todo mundo com a ação do Espírito Santo, todo mundo com o mover de Deus, todo mundo servindo de alguma forma. Não tem aquela elite, a elite dos desbravadores do reino, não tem a elite dos campeões. Na igreja de Deus, toda a igreja de Deus é o exército vitorioso do Deus Todo-Poderoso. Todo o povo de Deus é contado nas fileiras do exército de Deus. Todo o reino de Deus é tocado pela igreja, da criança até o mais idoso, todos dando ao reino, dando à igreja de Deus o dom que Deus deu no seu coração. Não tem elite, querido, não tem os especiais de Deus. Toda igreja de Deus é especial. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. É toda a igreja, amados. Não é um, não é outro, é todos. Deixa eu te falar, o dom de Deus que Ele te deu é o melhor que você pode dar para a igreja. O dom que Deus te deu é o que você tem de melhor para dar para a igreja que você serve. Qual é o dom de Deus que há no seu coração? Qual é a chamada de Deus para o seu coração? Quando cada um do seu povo, do povo de Deus, manifesta o dom. Deixa eu falar para você algo. Toda vez que uma igreja começa cada irmão a manifestar o seu dom, nós temos e teremos a igreja que nós temos. A igreja que nós sonhamos passa pela expressão do dom de cada filho de Deus. Ou seja, seu dom é muito importante. Sua chamada em Deus é muito importante. Você é muito valoroso no reino de Deus. Você tem o seu valor e o teu grau de importância é incomum, é sobrenatural, porque Deus te deu um dom para abençoar os teus irmãos. Deus te deu um dom de edificação. Ainda que você não ponha a mão sobre a cabeça, a sua oração lá na tua casa pode abençoar poderosamente os seus irmãos em nome
Diga amém, Jesus. Pois é, amados, mas quando o Espírito Santo vai trabalhando sobre isso, ele vai dizendo que a igreja tem um dom, a igreja tem uma habilidade, é alguém que trabalha, que Deus trabalha o caráter. Depois de Deus trabalhar o caráter, Deus trabalha a unidade. Depois que Deus trabalha a unidade, Ele estabelece dons, aptidões, capacidades sobrenaturais. Só que tem um detalhe: a gente começa a crescer em Deus, alguém é usado em dom, alguém é usado na palavra, alguém é usado na profecia, alguém é usado em um dom especial. Qual é o risco que temos? De ficarmos orgulhosos. Por isso a palavra de Deus vai dizendo, a partir do verso 11: por isso Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. E no verso seguinte ele diz: para o aperfeiçoamento dos santos. E o que é aperfeiçoamento, queridos? Preparo, treinamento. Toda vez que você vem na igreja, Deus está te treinando para você exercer melhor o seu dom. Toda vez que você vem e ora aqui nessa igreja, Deus está trazendo graça, treinamento ao seu espírito, para que você execute o dom que Ele botou em teu coração. Por isso, queridos, existe submissão. Por isso você não pode perder a sexta-feira aqui de oração, porque vai ter estudo bíblico, vai ter Gênesis, e nós vamos aprender mais de Deus. E quem aprende mais de Deus está mais apto a viver da plenitude do dom que Deus chamou você para operar. Deus te chamou para operar num dom, só que você precisa ser treinado, precisa ser ferramentado, precisa ser como um machado lá no interior. Para cortar bem a lenha, o machado tem que ser amolado, afiado. Assim somos nós. Cada dia que ouvimos a palavra, cada dia que somos instruídos por Deus, nós somos afiados para sermos instrumentos de Deus para aquilo que Ele planejou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então essa é a chamada de vivermos essa vida plena na presença do Rei Jesus. Por quê, queridos? Porque quem deixa de aprender, deixa de crescer. Quem deixa de aprender, deixa de crescer. A palavra de Deus, ela vai se renovando em nós. Por isso temos que ser armados, ferramentados pelo Senhor, para crescermos na presença de Deus. Porque quem deixa de aprender, também deixa de crescer, em nome de Jesus. Não é verdade, queridos? Então, queira eu que a igreja tivesse um monte de líderes, um monte de pessoas especiais, um monte de pessoas capazes, sobrenaturais em Deus. Deixa eu te falar, você tem dons que você ainda não descobriu. Começa a buscar o Espírito Santo, começa a buscar a presença de Deus. Dons maravilhosos fluirão da sua vida, dons sobrenaturais te pegarão de jeito, te assustarão. Você diz: Deus, não disse dom tem. Você tem mais dom do que você pensa. Posso ouvir um amém? Você tem mais capacidade em Deus do que você pensa. Porque, amados, olha só como a estrutura dessa palavra é fantástica. Quando Paulo chega lá no final, já no final dessa leitura que fizemos, lá no verso 13, você pode dar uma olhada comigo. Olha o que ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Quando a gente entra nesse movimento do Espírito, o que nós alcançamos? Maturidade espiritual. E o que é ser maduro espiritualmente? A Bíblia diz aqui que aquele que é criança, ele é inconstante. Aquele que é criança, ele é débil, ele é vacilante, ele não tem firmeza, ele não tem força. Mas quando você trabalha todos esses aspectos que Paulo disse aqui na Bíblia, você se torna em Deus uma pessoa constante na fé, em nome de Jesus. Alguém constante, alguém que não vacila, alguém que crê, alguém que confia. Porque, queridos, você
A Bíblia compara os cristãos que não são maduros a cristãos que são crianças. E qual é a relação que nós temos? Olha que interessante. Você já viu um homem de 40 anos e você achar que ele tem uma atitude muito infantil? Não cresceu. Você diz, meu Deus, esse homem não cresceu, é um menino. Então para você é algo fora da normalidade, é irreal. Você diz, meu Deus do céu, esse bendito ainda não cresceu, é um menino. Na Bíblia também, e na fé também, há cristãos que ainda não cresceram. Há cristãos ainda que não avançaram. Há cristãos ainda que são meninos em Deus e precisam crescer. Deixa eu te falar, são meninos, mas são filhos de Deus, amém? São crianças, mas são filhos de Deus. Aí Deus planeja para que a gente cresça, porque o menino, ele é inconstante, ele é vacilante. O menino não tem maturidade, é aperfeiçoado, ele não é experimentado na prática da palavra de Deus. Hebreus 5, 13 e 14 fala exatamente isso, para não sermos mais crianças que ainda não são experimentados em Deus, mas sermos maduros, amadurecidos pela prática da palavra de Deus. Sabe o que te faz maduro? Praticar a palavra de Deus. Toda vez que você pratica a palavra de Deus, você amadurece o nível. Pratica de novo, amadurece o nível. Pratica de novo a palavra de Deus, amadurece o nível. Então, quem é exercitado na prática da palavra é um cristão maduro na presença de Deus. Amém, amados? Amém. Paulo, quando chega aqui, é basicamente o ápice da sua carga. E ele vem falar aqui, no final, que quem cresce, atinge a estatura da varonilidade em Cristo Jesus, da maturidade. E quem é maduro em Cristo, sabe passar dificuldades como Cristo passou, sem ser um murmurador ambulante, sem ser um reclamador da vida. Reclamamos da vida às vezes, sim ou não, amados? Reclamamos, mas o Senhor nos chama para confiar que Deus tem sempre um destino de glória para as nossas vidas, que Ele sabe o melhor para a nossa história, que Ele sabe o que Ele está fazendo, que Deus é competente para cuidar das nossas vidas. Quando nós temos maturidade, nós entendemos que Deus é competente, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele não falha, que Ele é fiel e que por fim tudo vai cooperar para o nosso bem em Cristo Jesus. Eu posso dizer amém? Amém. Então é isso, amados. Por quê? Porque o cristão maduro segue a palavra, o cristão imaturo segue as emoções. O cristão maduro anda na palavra de Deus, o imaturo anda nas emoções. O cristão maduro ouve o que Deus diz e diz: Deus, eu sou teu servo, eu te sigo, custe o que custar, eu sou fiel, eu vou permanecer, eu vou seguir em frente, eu não abro mão da minha fé para o Senhor. Mas como é que faz o cristão imaturo? Eu estou sentindo que hoje não é o dia, eu estou sentindo que hoje eu não devo ir para a igreja, eu estou sentindo que hoje eu não devo orar, eu estou sentindo, eu estou sem vontade de orar, eu estou sem vontade de ler a Bíblia, eu estou sem vontade, e aí começa a seguir sua própria vontade e não a vontade de Deus. Mas quando o cristão é amadurecido, ainda que você passe um tempo de emoção em baixa, você geme na presença de Deus. Quando você não consegue orar alto, mas ainda você clama o Senhor em nome de Jesus. Amém? Quando não há forças, você clama na fraqueza. Quando não há disposição, você clama na indisposição. Há sempre um suspiro, um chamado por socorro na alma de quem é maduro na presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você já testemunhou isso? Que às vezes você está fraco, está para baixo, mas a palavra de Deus vem e vai te despertando, ela vai mexendo no teu coração, ela vai te levantando, e aí nesse sobe e desce, nessa gangorra emocional, o Espírito Santo vai mudando teu caráter e te dando um coração exercitado para viver a vontade do Senhor e não a sua. Amém? Tudo começa onde, amados? No caráter que Deus trabalha, depois da unidade, depois Deus sobre todos, depois do dom que Deus estabelece para cada um, depois do treinamento
depois do crescimento da igreja do Senhor, crescendo espiritualmente, crescendo no entendimento da palavra de Deus, a gente cresce por dentro e Deus traz o crescimento por fora. Você pode dizer amém? Amém. O crescimento nós somos responsáveis pelo crescimento da fé, e Deus é o responsável pelo crescimento da igreja, em nome do Senhor Jesus. Ele disse isso a Paulo e a Paulo: um regou, um plantou, o outro regou, mas Deus dá o crescimento. Amém, amados? Estamos dispostos a viver um novo tempo em Deus, um tempo de discipular, um tempo de se render aos pés do Senhor, de aprender com Deus e viver um novo tempo na presença do Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida de cada irmão um novo tempo de Deus sobre a sua vida, um tempo de revelação, um tempo de conhecimento de Deus e de profundidade nos dons espirituais, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Vamos ficar de pé, queridos.